Oi, eu sou Clégia Câncio e esse vídeo foi feito para você que acabou de descobrir que vai ter um filho com síndrome de Down ou que ele nasceu com síndrome de Down. Eu quero te mostrar que não é nada assim, uma coisa horrível que tem acontecido, ou um bicho de 7 cabeças, tá? Eu li uma vez um texto que eu achei bem interessante e eu gosto muito de compartilhar. Você descobrir que vai ter um filho com diagnóstico, que ele vai nascer com diagnóstico, é como se você tivesse um sonho de viajar para Paris, você se organiza para Paris, junta dinheiro para Paris, compra roupas para Paris, né? Enfim, vai passar alguma estação lá específica. Entra nesse avião e vai para Paris. Só que quando essa aeronave pousa, é falado que você está na Holanda. Entende? Não é algo que seja pior ou melhor, entende? É só porque acontece algo inesperado. E aí você está no seu direito de passar por aquele momento de tristeza, você pode ter aquela fase depressiva, né? Até você chegar à aceitação. E eu quero te dizer que dá tudo certo, tá? Então vamos lá, vou te dar algumas dicas para que essa caminhada sua com esse seu filho, que é trissômico, né? Para quem não sabe, eu tenho a minha caçulinha, a Melissa, ela é trissômica, tá? Então, vou te dar algumas dicas aqui. Eu tô fazendo um vídeo que eu queria ter assistido quando eu descobri na gestação que a Melissinha ia nascer com a trissomia do PA21, tá? Então, primeira coisa que eu quero te dizer, esquece. Esquece tudo que você tenha já estudado quando criança, quando adolescente no ensino médio, aquela genética clássica. Esquece aquelas descrições. Esquece caso você tenha tido contato com algum trissômico no decorrer da sua vida. Esqueça. Porque eles são tão heterogêneos, tanto quanto nós somos, tanto quanto eu sou diferente de você. Então vai ter aqueles que vão ser mais acometidos da trissomia e vai ter aqueles que vão ser menos acometidos, né? Vão ter menos características. Então esqueça, se desapega, tá? E olha para o seu filho, olha para ele, vê ele como um indivíduo. Segunda dica, você tem que olhar para ele e ver ele como um capaz. Por muitas vezes, a gente quer proteger, acha que a criança vai sofrer algum tipo de preconceito, discriminação, né? E você acaba passando isso no seu olhar. Então, olhe para essa criança como capaz, trate como capaz, fale com ele como capaz. Por exemplo, eu percebo que tem alguns pais que têm filhos com 5, 6, 7 anos. Isso é independente, tá? Independente de ter algum diagnóstico ou não. Independente. Sei lá, ainda usa fralda, né? Com 5, 6 anos. Chama de meu bebezinho. E aquela criança vai ficando realmente aquele bebê. Então você tem que perceber qual a idade dessa criança. Ela realmente ainda é um bebê? O que é que ela precisa? Quais são os marcos de desenvolvimento dessa criança nessa idade? Tá? Terceira coisa. Para que nosso filho caminhe bem. Caminho que eu quero dizer é a caminhada, a sua jornada, a sua vida, né? Vai ser necessário uma base multidisciplinar. Um grupo de profissionais multidisciplinares, tá? Vai ter a influência aí de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, acupunturistas, por que não, né? Neuro, endócrino, tá? Nutricionista faz toda a diferença. Um bom pediatra e por aí vai, né? Uma escola que veja nosso filho também como um indivíduo e pare de ficar comparando com outros alunos que já tiveram. Cada um é cada um. Então vamos lá. Quando você
descobriu que ia ter um filho com a trissomia, né, o que já nasceu muitos, a maioria descobre quando nasce. Primeira coisa que acontece é o desespero. Calma, respira fundo, vai ver essa criança, recebe essa criança bem, acolhe ela. Veja se ela tem outras comorbidades, se ela tem algum problema na tireoide, se ela tem algum problema no coração. Recebe essa criança, acolhe ela. Você tem que ter a seguinte ideia. Não, tá tudo bem, o coração dela tá bem, não tem problema de tireoide. Beleza. Com 1 mês, porque essa criança já precisa trabalhar a musculatura dela, né? A criança que tem a trissomia, ela tem uma fraqueza muscular, tá? Que é a hipotonia. O que acontece? Ela precisa de um acompanhamento inicial de um fisioterapeuta, porque ele vai fazer com que ocorra, né, aí a formação de redes sinápticas, tá, no nosso cérebro, para que essa criança consiga entender. Ele vai treinando o braço, treina as pernas, ensinando o caminho, tá, da nossa parte periférica, para que o nosso sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, entenda aquele estímulo. Por isso que é necessário, quanto antes, um fisioterapeuta. Por volta aí dos 3 meses, que é quando a criança começa a balbuciar alguma coisa, é interessante que se inicie aí um acompanhamento de um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele vai te ajudar como pai e mãe, como estimular mais essa criança. E ele também vai saber como estimular mais essa criança nas sessões com ele, nas terapias, né? Com essa criança, com esse bebê. Além também de alguns toques, algumas massagens, né? Para estimular toda essa musculatura do nosso aparelho fonador, tá? Mais para frente, por volta dos seus 4, 5 meses, em que uma criança bem acompanhada, ela já demonstra aí alguns sinais de que quer engatinhar, o acompanhamento de um terapeuta ocupacional. Se você não sabe o que é um terapeuta ocupacional, assim que acabar esse vídeo, procura aí no Google, procura. O que é um terapeuta ocupacional? O que é que ele faz? É uma formação que eu vim conhecer devido a Melissa, né? E assim, eles são sensacionais, tá? Eles trabalham muito com essa parte de reabilitação, muito com essa parte da motora fina. E eles ajudam, sabe? A fisioterapia junto com a terapia ocupacional, um vai ajudando o outro e vai moldando esse nosso filho, esse nosso ser da melhor maneira possível, tá? Então eu indico que a partir dos 5 meses tem esse acompanhamento com o terapeuta ocupacional. Mais pra frente, se você puder investir nesse atendimento, tá, de uma endócrina para poder ver como é que tá os hormônios dessa criança, como é que estão as glândulas dessa criança, é importante de 6 em 6 meses. Se essa criança tiver algum problema no coração, tem que ter esse acompanhamento de perto de um cardiologista, né, pediátrico. É preciso que o pediatra que você escolha seja um pediatra mente aberta e que estude, tá? Sempre tem alguma coisa publicada, sempre tem alguma coisa nova. E se você puder investir nessas terapias orientais ou terapias que a gente pensa que não faz efeito, mas faz uma diferença tão grande. A Melissa hoje ela faz acupuntura 1 vez no mês só, mas ela começou 1 vez na semana. E aí o acupunturista, que é um fisioterapeuta, tá, foi vendo que o estímulo dela estava permanecendo em 3 semanas, passou a ser de 15 em 15 dias, e hoje é só 1 vez no mês. E a gente, foi assim, como se a acupuntura pegasse todas as outras especialidades e ela unisse, sabe? A Melissa, com 1 ano e 5 meses, ela queria muito engatinhar, sabe? Ela esboçava aquela vontade, mas, não sei, parece que faltava algo. E depois da acupuntura, eu lembro demais, eu levei ela na acupuntura na sexta-feira, quando foi na segunda,
ela começou a engatinhar. Ela foi pegar um prato de cuscuz, sabe? Ela gosta muito de cuscuz. E isso me marcou muito. Eu vi o quanto, às vezes, a gente pode ter um certo preconceito, uma falta de conhecimento, e a gente está impedindo que o nosso filho tenha um desenvolvimento melhor, tá? Então, se você puder investir em acupuntura, também eu indico. Outra coisa, leia sobre o tipo de alimentação que ajuda eles, né, os trissômicos, a ter um desenvolvimento melhor. Como assim? Pensa comigo. O que é a trissomia do par 21? É ter um cromossomo a mais no par 21, tá? A gente tem 23 pares, nós temos 46 cromossomos, eles têm mais 47 cromossomos. Em que par? No par 21. Esse cromossomo a mais, como ele tem receita a mais, ele faz com que o nosso corpo produza mais proteínas. Essas proteínas a mais, vamos pensar assim, estou falando a grosso modo. Vamos pensar que ela polui o caminho, sabe? Das redes sinápticas de aprendizagem. Então, se a gente tem A, tá? Tem que pensar até B. Começa em A, vai até B. Eles, para fazer esse caminho de A até B, tem muita sujeira no meio. Então, demoram mais para aprender. E tem como você melhorar isso. Como? Proporcionando alimentação que seja rica em antioxidantes, né? Tem a parte de zinco, eles também têm que ter uma ajuda maior aí na parte do ferro, tá? Ele tem uma tendência, a maioria deles tem uma tendência a ter uma baixa contagem de hemácia, tá? E aí estão utilizando bastante resveratrol e epigálamo, que são duas substâncias antioxidantes maravilhosas. Serve para várias coisas. Depois busca aí na internet, tu vai achar, tá? Então, pesquise, leia sobre isso. E a última coisa que eu quero te falar. Arregace as mangas. Não fique sentado, chorando, dando de vítima. Não, cara. Não. Aproveita isso. Dá o teu melhor. Aproveita isso e seja o melhor pai, a melhor mãe que você pode ser. Eles têm vida adulta. Eles são inteligentes, tá? Eles têm independência. Esqueça tudo que você já tenha lido sobre. Esqueça aqueles livros de ensino médio que você viu. Mais uma vez, eu te apelo. Esquece, tá? Busca esses profissionais. A maioria, eles têm uma humanidade, sabe? Um acolhimento tão grande. Tu vai se sentir tão bem. E lógico, se você vê que você não tá bem, você precisa de ajuda, busque aí também para você um psicólogo e um psiquiatra. Então, seja o melhor pai, a melhor mãe que você pode ser. Independente, né? Se você tem um filho com diagnóstico ou não, mas você sempre tem que dar o seu melhor. Faça diferente do que fizeram com você. Não esquece de comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal, tá? Coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida que você tenha mais sobre esse tema da trissomia do par 21. Eu vou ter um prazer enorme em te responder. Veja que no meu canal a gente fala de muitos outros assuntos, tá bom? Fique à vontade e bem-vindo.